abrir mais uma palestra do 13º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB. Hoje, conosco, nós temos o prazer de ter o professor Mauro Chaves, que é Mauro César Santiago Chaves, e ele falará sobre a temática do papel dos conselhos de governo na regulação da aviação civil, que é uma temática inédita no ciclo de palestras. Ele é professor e coordenador do Grupo de Estudos em Direito Regulatório do IDP, procurador federal e coordenador geral jurídico da aviação civil, da consultoria jurídica do Ministério da Infraestrutura, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília e membro da Comissão de Direito Aeronáutico e Aeroportuário da OAB-DF. Então, é sempre um prazer ter de volta a Alma Mater os nossos pesquisadores, e já tendo atuado em tantas outras instâncias, esse currículo foi bem resumido, ele já foi procurador-geral em outras instituições, mas para se concentrar na questão da aviação civil, nós citamos aqui somente o que diz respeito a essa sua experiência. Agradeço muito a presença de um amigo da casa, com o maior prazer vamos ouvi-lo com toda a atenção. Muito obrigado, Mauro. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Quero iniciar realmente fazendo esse agradecimento e também um registro e um elogio ao trabalho que vem sendo coordenado aí pelo Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da UNB, que está no seu 13º ciclo aí de eventos, e que já constituiu, consolidou uma tradição nessa área e que tem prestado grandes serviços à regulação nacional e, mais recentemente, agora com essa modalidade online, creio, inclusive, que iremos transcender, o núcleo irá transcender aí a sua área de atuação, enfim, a sua dimensão para uma esfera ainda mais ampla. Então, realmente, eu quero fazer esse registro e também fazer um elogio, então, a esse trabalho que vem sendo conduzido já há tantos anos, com maestria aí pelo professor Márcio, e agradeço mais uma vez também a presença de todos aqueles que estão conosco aqui nessa apresentação. Dito isso, vou compartilhar, então, a minha tela com vocês para essa exposição e peço apenas para que confirmem se estiverem quando visualizarem a tela da apresentação, por favor. Estamos vendo a tela cheia já. Ótimo. Bom, então, como dito, irei falar sobre o papel dos conselhos de governo na regulação da aviação civil. E quero começar, então, essa exposição com uma citação. Uma citação do professor David Levi Faur, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que tem uma obra muito conceituada na área de regulação, que é o Handbook of Politics of Regulation, e que tem uma frase que eu acho que é muito marcante e que ilustra bem o momento em que vivemos. Óbvio, numa tradução livre, a obra, o texto diz: vivemos na era da regulação. Isso significa que todos nós precisamos investir na regulação. Estamos todos imersos no jogo da regulação. Eu acho que essa frase ilustra muito o momento em que vivemos. As grandes democracias ocidentais hoje, basicamente, adotam esse modelo regulatório, é um modelo que está consolidado no âmbito da OCDE e que também se consolidou no cenário nacional. Mas, para além da regulação, é importante entender como ela funciona e por que é necessário que nós todos, que bem ou mal estamos imersos, sofremos diariamente a influência da regulação, é importante que nós estejamos atentos a como ela se realiza. E é nesse sentido a importância da frase de que estamos todos imersos no jogo da regulação e que precisamos investir nesse jogo para entender o nosso papel e como podemos, inclusive, exercer aqui as nossas, a nossa influência nesse processo. E quais os entes que participam desse processo? Nesse sentido, o tema
dos conselhos é um tema que me parece novo, como o próprio professor Márcio mencionou, e que tem uma peculiaridade, porque não é muito abordado, né? Não só no setor aéreo, mas também em outros setores. As pessoas e, enfim, a sociedade, de uma maneira geral, entende ou compreende muito melhor o papel que as agências realizam na regulação, mas os conselhos exercem uma influência nesse processo, e essa influência tem que ser compreendida porque ela, enfim, cria mecanismos, né, cria formas de influência nesse processo. E eu espero, então, que com essa apresentação a gente possa iniciar uma reflexão, né, um pouco mais aprofundada em relação aos conselhos e o papel que eles realizam, e que não é exclusivo do setor aéreo, né? Outros setores também têm esse papel importante, né, por parte dos conselhos. Dito isso, eu queria, apenas para delimitar aqui a nossa exposição, o conceito que nós iremos adotar aqui de regulação, né? A expressão regulação, ela pode ter uma abrangência distinta, e ela, inclusive, enfim, pode significar, né, coisas diferentes dependendo de como isso for utilizado. Então, é importante que a gente tenha um pouco claro qual é a dimensão da expressão regulação que nós estamos utilizando aqui. Nós temos aqui 3 círculos concêntricos nessa imagem, né? É uma imagem que está na obra também do professor Levi Faur, mas uma outra obra que não exatamente o livro que nós citamos anteriormente, e ele cria essa imagem a partir da obra de Baldwin, né, que também é um clássico aí na regulação, e cria essa imagem dos 3 círculos concêntricos que eu tomei a liberdade de apresentar aqui para vocês, com os 3 significados de regulação. Então, começando do círculo maior para o menor, né, numa abrangência mais ampla, todas as formas de controle social, né, regulação significaria aí todas essas formas, todos esses mecanismos de controle social. Mas não é esse o conceito que nós iremos utilizar aqui. E há também um conceito intermediário, né, que diz respeito à regulação como governança no sentido mais abrangente, que estaria relacionado aí aos esforços das agências estatais, dos órgãos governamentais, em direcionar a economia. Mas nós utilizaremos essa abrangência mais restrita, no sentido de que a regulação seria uma forma específica de governança relacionada aí a uma identificação, definição de regras, acompanhadas frequentemente, né, por agências governamentais, agências administrativas, e, consequentemente, fiscalizadas, né, monitoradas e dotadas também de enforce compliance, que seria o mecanismo de sanção, de fiscalização e aplicação, né, fiscalização e aplicação aí do cumprimento dessas regras. Então, iremos utilizar esse conceito mais restrito, que é o conceito dessa abrangência mais específica da regulação para o setor aéreo, e, com isso, eu gostaria também de falar um pouco sobre 3 funções precípuas aqui da regulação, né? Que seria o estabelecimento, então, com base até na própria definição que vimos ali, né, da abrangência anterior. Então, seriam 3 funções precípuas, né? Estabelecer os parâmetros de comportamento e desempenho, monitorar esses parâmetros e a possibilidade de reverter condutas desviantes, né, ou condutas que saiam do campo daquilo que foi estabelecido. Como isso exige um papel, muitas vezes, sancionatório, essa autoridade, né, para a aplicação de sanção, para a correção do comportamento desviante, acaba sendo exercida por entes estatais, né, diante do monopólio legítimo aí do uso da força pelo Estado, especialmente quando isso ocorre em setores tidos como essenciais da atividade econômica, né? Em geral, os serviços públicos, né, que são concedidos, estão muito relacionados a essa necessidade de fiscalização, monitoramento e eventual aplicação de sanção. Então,
queria demarcar também esses três aspectos. E antes de falar dos conselhos, eu queria dar 2 passos atrás para falar um pouco de como eles foram criados, em que contexto isso aconteceu. Por quê? Porque os conselhos não surgiram apenas da vontade, das ideias de um grupo de pessoas, mas numa necessidade que existia num determinado momento, né, do transporte aéreo, e que forçou, enfim, induziu a a sua criação. E isso aconteceu basicamente num contexto de redefinição aí do papel do Estado na economia. Acredito que, em geral, as pessoas que participam hoje aqui já entendem, conhecem bem como isso ocorreu, né? Foi um processo que aconteceu no final, enfim, entre os anos 80 e 90 em todo o mundo, no Brasil em particular, no final, enfim, ao longo dos anos, na segunda metade aí dos anos 90, no final do século passado, e está bem, enfim, eventualmente quem queira entender um pouco melhor aquele trabalho que foi feito pelo ministro Bessa Pereira, à época do presidente Fernando Henrique, né, do Plano de Desenvolvimento do Estado, PDAR, ele ilustra bem qual era a proposta. E a proposta, ela se resume, eu acho, ela está bem ilustrada num texto do Giandomenico Maggioni, que fala sobre o Estado regulador, que é essa transição de um modelo em que o Estado atuava diretamente na economia para um modelo em que o Estado passa a exercer um outro papel. E eu não estou nem dizendo aqui que o Estado diminuiu a sua forma de agir, ele mudou a sua forma de agir. E, eventualmente, nessa mudança, em alguns casos, ele pode ter até aumentado a sua área de influência, onde antes não havia, né, dentro do processo regulatório. Porém, ele mudou a sua forma de atuação, ele deixou de agir diretamente e passou a agir de uma forma distinta, que é exatamente esse modelo de agências que nós conhecemos hoje, que é um modelo mais regulador, em que a iniciativa privada conduz as atividades por uma regulação que pode ser mediada por contratos em casos de concessão, mas também, e independente disso, em outros aspectos, está relacionado a atuações de fiscalização que independem de contratos de concessão, né? Então, essa é a atuação que se faz. E no setor aéreo, isso não foi distinto, né? Isso também ocorreu. Então, se vocês, né, tentei aqui trazer 3 imagens aí enfim, daquele período em que quem mora em Brasília, né, há mais de 30 anos, há mais de 20 anos, certamente vai se lembrar que o aeroporto de Brasília era assim, né, era um aeroporto que ainda era administrado, né, era um aeroporto cuja movimentação era menor, era mais reduzida, não havia aqueles 2 novos terminais aeroportuários, por assim dizer, né, essas expansões que foram feitas, e os aeroportos todos eram operados por uma empresa estatal chamada Infraero, que foi criada ainda na década de 70, e que até hoje opera aeroportos, né, mas era exclusivamente, basicamente, todo o transporte e a infraestrutura aeroportuária brasileira era coordenada por essa empresa, com raras exceções. E aí isso só começou a mudar, né, no início, por volta de 2011, quando foi feita a primeira concessão lá em Natal. Além da infraestrutura aeroportuária, os aeroportos, a navegação aérea, né, tem um radar aí na imagem à direita, também era exclusiva e diretamente exercida pelo Estado, né, o governo brasileiro, né, dentro das suas competências federativas, né, essa competência exclusiva da União, controle do espaço aéreo, e mais especificamente pelo Comando da Aeronáutica, né, então, uma atividade exercida diretamente pela União, através do Comando da Aeronáutica, através do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, e ao contrário, né, da Infraero, que já era descentralizada a atividade aqui, e até hoje, é exercida diretamente pelo Estado. Mas não era só, né, havia até empresas estatais naquele período. Eu trouxe aqui a imagem da VASP, que era uma empresa que foi uma empresa estatal durante um bom tempo, e que também, né, tinha um papel estatal grande. Isso mudou no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, por uma série de razões, né? E uma dessas razões foi um forte crescimento na demanda por transporte aéreo nesse período. Trouxe aqui um gráfico, que é um anuário, né, da ANAC,
que normalmente trazem os últimos 10 anos, né, em cada anuário lá no site da ANAC você vai encontrar, eles trazem a movimentação de passageiros, enfim, uma série de dados relativos aos últimos 10 anos do transporte aéreo. Mas eu acho que esse período que a gente está discutindo aqui é um período muito ilustrativo, né, os primeiros 10 anos aí enfim, dos anos 2000, né, do século que vivemos, houve uma expansão muito forte no transporte aéreo. Então, obviamente, isso se deve a uma série de fatores que coincidiram, mas principalmente o forte crescimento econômico que o Brasil teve no início do século e que tem um impacto direto, né, na atividade aeroportuária, né? Os estudos já indicam claramente isso, está consolidado, que o crescimento econômico é um fator determinante para o sucesso, tem uma relação direta com o sucesso do transporte aéreo. Então, esse crescimento, essa expansão brusca, né, de quase 200% em 10 anos no transporte aéreo nacional, criou uma série de, por assim dizer, gargalos, né, problemas que não existiam antes, porque a demanda não era tão grande. E o que isso ocasionou? Né? Por uma série de razões, essa forte expansão, juntamente com outros fatores, naquele período, ocasionaram, por assim dizer, uma crise da aviação civil no início dos anos 2000. E essa crise pode ser, tentei resumir aqui em 3 principais eventos, né, que foi, primeiro, né, a mudança do sistema de tabelamento de preços do transporte aéreo. Né? O Brasil passou, né, a atuar de uma forma a quebrar ou reduzir a sua atuação na regulação econômica da atividade aérea. E isso chegou no ápice com a lei da ANAC, onde foi estabelecido o princípio da liberdade tarifária. Mas isso já vinha num processo, e esse processo permitiu a entrada de novas empresas no mercado e ocasionou, então, a quebra de empresas que não tinham uma eficiência econômica muito grande na sua forma de atuação. Então, quem ainda, né, quem tinha aí 20 anos, né, na época do início dos anos 2000, vai lembrar, inclusive, que quando a Gol chegou no mercado, ela fez uma campanha, certa vez, de passagens aéreas por R$50. E isso era uma revolução na época, né? Não eram todas as passagens, era uma promoção de algumas passagens a R$50. Isso gerou, inclusive, uma medida à época do departamento do DAC, né, Departamento de Aviação Civil, que era vinculado ao Ministério da Defesa, né, naquela época já Comando Aeronáutica, né, o Ministério da Aeronáutica já tinha sido unificado ali dentro do Ministério da Defesa, no sentido de suspender a promoção, que havia uma incompreensão ali de que, eventualmente, aquilo caracterizaria uma conduta predatória ou algo do gênero, né, o que, de fato, se mostrou não inexistente. Né, era apenas uma promoção de passagens aéreas, como existem promoções em outros setores. De forma que isso mostrou claramente como havia uma mudança, uma tendência de mudança forte dentro do setor no que concerne às empresas aéreas. E aí, com isso, algumas empresas tiveram que não eram eficientes, acabaram tendo a sua capacidade de operação comprometida, né? Suas receitas acabavam ficando negativas sistematicamente, elas vieram, então, a fechar, a encerrar suas atividades. Além disso, o crescimento da demanda criou uma sobrecarga na infraestrutura, tanto na infraestrutura de navegação aérea e também na infraestrutura aeroportuária. E um dos principais eventos, né, acabou sendo conhecido como o apagão aéreo, que gerou um estrangulamento na infraestrutura de controle do espaço aéreo, com sucessivos incidentes ali ocorridos após o acidente da Gol, né, que era o voo 1907, né, aquele acidente trágico que aconteceu em setembro de 2006, e que ceifou a vida de todos os passageiros do avião da Gol naquele acidente com o avião do Legacy, né, aquele Legacy. Após aquele incidente, houve outros incidentes, né, no controle do espaço aéreo nacional, inclusive acabou gerando até a substituição do ministro da Defesa na época, né, que era o Valdir Pires, depois entrou o ministro Jobim, e esse também foi um cenário que gerou, assim, uma pressão muito grande de mudança no setor. E, por fim, né, acho que todos lembram aqui, porque isso acabou até recentemente, aí na época da Copa, das Olimpíadas,
O estrangulamento da infraestrutura aeroportuária. Né? A cotação do dólar, numa cotação baixa, gerou uma demanda grande por voos internacionais e voos também por voos domésticos, especialmente nas classes C e D, que antes não tinham acesso ao setor aéreo, acabaram, então, buscando os aeroportos. Essa é uma imagem aqui do Terminal 2, do aeroporto de Guarulhos, né? O aeroporto Franco Montoro, e vejam como o terminal está absolutamente saturado, né? E aí, a frase clássica naquele período era, se está assim agora, imagina na Copa, né? Então, tivemos aí realmente problemas, por assim dizer, nos três elementos, né, nos três elementos principais aí do sistema aeroportuário, né, as empresas aéreas, o controle do espaço aéreo e a infraestrutura aeroportuária. E isso, obviamente, gerou uma repercussão no quarto membro desse sistema do transporte aéreo, que é o governo, e forçou o governo, então, a adotar medidas, né, urgentes para corrigir essa situação. A adoção de medidas no setor de infraestrutura, em geral, são medidas de média e longa maturação. Quando você resolve fazer uma usina hidrelétrica, por exemplo, ela não fica pronta em 1 ano, nem em 2 anos. Então, você não pode esperar ter um colapso da infraestrutura para tomar uma providência. Senão, você vai passar 2 anos, 3 anos em colapso, né? E no setor de aeroportos, isso também é assim, né, no que concerne especialmente a infraestrutura aeroportuária, né, pistas, pátio, terminais de passageiro, e também no sistema de controle do espaço aéreo, né, que são equipamentos de grande porte, que muitas vezes não estão disponíveis para compra na prateleira. Você não pede hoje, ele chega amanhã. Né, e às vezes até exige uma mudança no sistema como um todo. Então, isso cria uma pressão muito grande no governo quando esse problema acontece, de forma que é necessário que o planejamento seja feito com muita antecedência, né, de preferência com 20 anos de antecedência, que se prepara que devem ser tomadas medidas. Bom, o fato é que, diante deste cenário, né, e na iminência, então, desse quase, não vou dizer um colapso, mas na iminência dessa crise, diferentes governos começaram a adotar diferentes medidas, né, o que mostra que, necessariamente, havia um problema sistêmico, né, e não um problema vinculado a um governo. Então, ainda no governo Fernando Henrique, foi criado o Conselho Nacional, né, o Conselho de Aviação Civil, chama-se CONAC, mas é Conselho de Aviação Civil, que era um órgão de assessoramento ao presidente da República para a formulação da política de ordenação da aviação civil. Então, veja, esse conselho era um conselho de alta cúpula do governo, né, era um conselho de ministros, como vocês podem ver na composição original, aí com 5 membros, sendo que 4 eram ministros. Essa composição depois se ampliou, chegando a 9 membros, né? E, basicamente, ela transferiu uma competência que antes era do Comando Aeronáutica, dentro do Ministério, do antigo Ministério da Aeronáutica, e depois no Ministério assim que foi criado, né, muito próximo à criação do Ministério da Defesa, para dentro da Presidência da República, né? Então, mostra que, de fato, o governo trouxe essa agenda como uma agenda prioritária, já sinalizando as preocupações ali existentes. E quais eram as medidas, né? E quais eram as competências que o Conselho tinha? Então, além de ser um Conselho de Ministros de assessoramento ali para o presidente formular a política de ordenação da aviação civil, as competências eram muito claramente as competências de ordenação, efetivamente, né? Então, era o Conselho que estabelecia as diretrizes para a representação do Brasil em convenções, acordos e tratados. Era o Conselho que propunha o modelo de concessão da infraestrutura aeroportuária, já prevendo, então, realmente as concessões, né, o modelo de concessões, naquela época, apesar da ANAC ainda não existir, mas já se estava, né, enfim, com essa perspectiva no horizonte, considerando, inclusive, as outras concessões que haviam sido realizadas no governo Fernando Henrique Cardoso, aprovação de diretrizes também para a suplementação de recurso para linhas aéreas, né, o que havia naquela época, que hoje já nem existe mais, né, isso existia, né, era um processo de subvenção de companhias aéreas, aeroportos, enfim, determinadas localidades, o que mostra efetivamente que nem todas as linhas eram operadas eram linhas rentáveis economicamente, elas só se tornavam rentáveis considerando a necessidade de suplementação de recursos, que muitas vezes eram recursos orçamentários de um fundo,
e que precisavam, então, fazer aquele sistema de subsídios cruzados, que, no final, acabava criando um valor um pouco mais elevado nas passagens aéreas, em alguns casos até muito elevados. Além disso, a promoção da coordenação de atividades, né, de promoção de proteção ao voo, de regulação aérea também, e o plano geral de outorgas de linhas aéreas, o que hoje praticamente é quase que uma mera autorização, né? Se a empresa aérea atende os requisitos operacionais, ela vai na ANAC, credencia-se lá e pode operar, né? Faz-se basicamente uma análise de capacidade ali da empresa, né? E, por fim, as diretrizes para o Instituto da Concessão e Permissão de Exploração Comercial de Linhas Aéreas. Então, essas são as competências. Essa foi uma das providências criadas, né, a criação deste conselho. Um conselho que, durante 20 anos, editou 76 resoluções, sendo que 66 nesses primeiros 10 anos. E que, coincidentemente, depois de 2010, ele já não se reúne mais, né? Nesses últimos 10 anos foram editadas apenas 10 resoluções, sendo que todas elas, resoluções editadas pelo ministro, que a gente chama ministro-presidente do Conselho, né? Ministro-presidente é ministro-presidente do Conselho, porque ele pode tomar decisões ad referendo do Conselho, sem posterior a... E aí o que aconteceu aqui? Essas resoluções posteriores a 2010, todas foram ad referendo e nenhuma foi convocada a reunião para a sua aprovação, o que é um requisito essencial pelo próprio decreto, né? Inclusive, tive a oportunidade até de escrever um artigo, que está hoje na atual revista aí do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório a respeito desse tema, né, onde eu acabei tendo a oportunidade de fazer uma abordagem desse cenário, aí, considerando a teoria enfim, processual administrativa da regulação e falando sobre essa necessidade. Acredito que agora, com o decreto que trata da análise de impacto regulatório, esses problemas serão superados, né? Quando eu escrevi o artigo, apresentei ainda, submeti o artigo, o decreto não tinha sido editado, e até uma coincidência muito feliz, a minha apresentação está ocorrendo hoje, né? Porque exatamente no dia 15 agora da semana passada, né, no dia 15 de abril, aí, na semana passada, exatamente há uma semana, o decreto entrou em vigor para os órgãos da administração direta e para a Anvisa, necessariamente. Muitos órgãos já atuam, né? Muitas agências já realizam análise de impacto regulatório. Mas agora o decreto efetivamente entrou em vigor no dia 15, obrigando os órgãos do Ministério da Economia e a Anvisa, né, a adotarem análise de impacto regulatório sempre que houver impacto aos interesses aí gerais de usuários e operadores, né, enfim, dos setores envolvidos nas decisões administrativas. Então, isso realmente irá gerar aí uma grande mudança, ao meu ver, na administração pública. Eu imagino até como será o processo agora de edição de novas instruções normativas lá na Receita Federal, como isso será realizado, né? Considerando que hoje o Ministério da Economia abrange aí vários ministérios, né? Quase que pelo menos 4 ministérios grandes, né? Que era o Ministério da Fazenda, Planejamento e Gestão, Trabalho, Emprego e Comércio, Indústria e Comércio Exterior. Então, todos esses setores hoje, né, que estavam vinculados ao Ministério da Economia, hoje estão sob a alçada do Ministério da Economia, terão que adotar a análise de impacto regulatório em suas decisões de interesse geral da sociedade. E eu acho que em breve, né, em outubro, entra em vigor para os outros órgãos do poder público e, obviamente, vai abarcar também o setor de transportes. Então, eu acredito que isso vai superar, vai pelo menos minimizar grande parte dos problemas até então existentes, problemas que eu acho que podem estar bem ilustrados aí numa situação, né, que ocorreu até no ano de 2017 com 2 resoluções do CONAC, né, resoluções 1 e 2, que diziam respeito ao aeroporto da Pampulha. São resoluções que foram tomadas num prazo muito curto, estabelecendo orientações completamente divergentes, né, entre si, né, num período de 6 meses, e que geraram, então, uma série de questionamentos, representações administrativas, debates judiciais relacionados ao aeroporto. E acabaram, então, sendo objeto até de uma atuação do Tribunal de Contas da União. Eu trago aqui uma cópia dessa resolução, né, da a resolução original, que foi tomada em maio, e que dizia que a operação dos serviços, que basicamente dizia que o aeroporto da Pampulha estaria destinado ao processamento apenas de serviços aéreos privados e serviços aéreos públicos especializados,
de transporte não regular, então táxi aéreo apenas, aeronaves de pequeno porte. Sendo que nos demais casos, né, que seriam operações aí, as demais operações de serviços aéreos, estaria limitada a voos diretos entre a Pampulha e aeroportos regionais apenas. Ele não poderia fazer voos para a capital, o que criaria, obviamente, um impacto muito grande, não só na Infraero, que era a operadora do aeroporto, né, mas também para a população ali da cidade, né, os usuários ali do serviço de transporte aéreo de Belo Horizonte e região. Na medida em que o aeroporto de Confins é um aeroporto que seria o aeroporto concorrente, né, fica distante do centro da cidade e, dependendo da cidade, né, eventualmente Nova Lima, por exemplo, ainda mais distante. Então, a decisão foi tomada de referendo do Conselho, não houve consulta, não houve análise de impacto regulatório, e essa decisão depois foi revista, dizendo que poderia sim ser operado esse aeroporto, de forma que livremente. Então, quando foi revogada essa resolução, outra representação no Tribunal de Contas, enfim, e todo um debate em torno disso. Por quê? Porque, de alguma forma, como o debate não foi realizado ex ante, né, antes da edição da resolução, só resta aos interessados um debate a posteriori, e isso acaba sendo levado, então, às instâncias judiciais, eventualmente de controle. Então, eu queria trazer esse caso do CONAC, né, que é o Conselho de Aviação Civil, que ainda existe de direito, mas, de fato, praticamente não tem se reunido mais. Quero falar também de uma medida que foi a criação da ANAC em 2005, né, já em outro governo, né, que era o governo Lula. Então, veja que as medidas se sucedem em diferentes gestões, diferentes governos, e que é o grande órgão regulador da aviação civil, né. Nós não iremos falar hoje aqui sobre a ANAC, eu trouxe apenas para ilustrar o cenário, para dizer que a própria ANAC, quando, né, isso aqui é um PowerPoint que foi, né, da agência naquele período, a própria ANAC, quando fazia aqui o seu arcabouço regulatório, né, num PowerPoint que até hoje já está disponível na internet, mas ainda daquela época, ele não cria, dentro do seu arcabouço regulatório, né, na esfera do direcionamento político, ele não colocava o Ministério da Defesa, né? Ele se submetia diretamente ao CONAC, quando você observa aí nessa estrutura, né? De forma que você teria duas etapas, né? A regulação técnica e o direcionamento político, quer dizer, como são tomadas as orientações políticas para a atuação regulatória. Então, o CONAC tem esse papel, né? Tinha mais fortemente, né? Que era um papel de direcionamento político, coordenação política da atuação regulatória. Então, aqui eu acho que é o primeiro ponto importante do papel dos conselhos, né? No transporte aéreo e acho também em outros setores, que está relacionada a essa atuação, a orientação de política pública que será adotada pela agência reguladora. Então, acho que esse triângulo aqui, ele é bastante ilustrativo nesse sentido, né? Em que você não vê nem a figura do Ministério, porque aparentemente ele estaria abarcado dentro da estrutura do Conselho de Ministros, né? O Ministério se posicionaria por lá. Hoje, claramente, é o Ministério da Infraestrutura que tem feito esse trabalho, na medida em que o CONAC não se reúne mais e as atuações, as resoluções praticamente não têm sido mais editadas, exceto revogações de resoluções anteriores. Tá ok? Bom, além disso, quando chegamos em 2011, né, já no governo Dilma, enfim, o setor de aviação civil saiu de dentro da estrutura do Ministério da Defesa e foi para o setor, foi criada uma secretaria específica, né, estritamente sem influência militar, dentro da Presidência da República, que era a Secretaria de Aviação Civil. Foi criada e aí trouxe para dentro de si, como entes vinculados à Agência Nacional de Aviação Civil, à Infraero, e passou a fazer essa coordenação, né, uma coordenação com o Ministério da Defesa, que permaneceu atuando no controle do espaço aéreo, né, que é a competência do DCEA, mas também do CENIPA, que não está aí, mas que é o órgão responsável pela investigação de acidentes aéreos e prevenção de acidentes aéreos, né, que é a Comissão de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, e também fazia a relação, né, de coordenação com a Receita Federal, a Polícia Federal, a Anvisa e a Vigiagro, principalmente nos aeroportos internacionais, onde a presença desses órgãos é fundamental, uma articulação com estados e municípios, porque muitos aeroportos
apesar de serem competência constitucional da União, são delegados para a operação dos estados e municípios, e, obviamente, os estados e municípios têm suas demandas de caráter regional, né, na necessidade de aeroportos, principalmente na região norte, além dos agentes privados, como é o caso das concessionárias, empresas aéreas e a IATA. Naquela época, alguns órgãos ainda não existiam, foram criados posteriormente, mas não mudou muito esse cenário, né? Como vocês podem ver aqui, basicamente só tivemos aí a formação dessa Associação Brasileira de Empresas Aéreas, que é a ABA, e a ANEA, além das novas concessionárias aeroportuárias, na medida em que não haviam concessões ainda naquele período. Ok? Outra providência, logo em seguida a criação da Secretaria de Aviação Civil, foi a CONAER. A CONAER é uma comissão, a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias. Ela é um fórum consultivo e deliberativo, formado por representantes dos órgãos do governo federal e também por agentes privados. Isso é muito importante, que atua diretamente na gestão dos aeroportos do país, sob a coordenação da Secretaria de Aviação Civil. Ainda hoje, no Ministério da Infraestrutura, é assim que é feito. E aí, você vê que, basicamente, vários ministérios têm relação dentro da CONAER, o que torna a discussão, que antes era feita na CONAC, né, propriamente, do ponto de vista mais político, numa alta cúpula, por uma discussão mais técnica. E você vê que tem vários ministérios envolvidos, que são basicamente aqueles que constam aqui, desses entes aqui. Todos eles participam, os órgãos governamentais, mas também são convidados entes privados para participar de suas reuniões, né, que, óbvio, não tem direito a voto, porque não se trata ali de uma votação necessariamente com participação privada, mas é importante ouvi-los, consultá-los. E qual a principal função da CONAER? Basicamente foi aprimorar a eficiência na gestão aeroportuária, né? E aprimorar também a percepção de satisfação do passageiro. Então, ela passou a promover, supervisionar, adotar medidas estratégicas ali para serem executadas pelas autoridades aeroportuárias, considerando, inclusive, as boas experiências de determinados agentes, de determinados aeroportos. Além disso, ela criou um programa, que é uma pesquisa de satisfação do passageiro, que faz monitoramento permanente de 20 aeroportos, que movimentam praticamente 90% dos passageiros do país. É chamada Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro. Ao contrário daquela decisão que a gente viu do CONAC lá atrás, que determina, né, vou voltar aqui rapidamente para mostrá-los ali, ó, ele estabelece uma regra, né, dizendo, olha, o aeroporto é destinado apenas ao processamento e a operação dos demais fica limitada. Aqui eu trago uma resolução da CONAER para mostrar a diferença de abordagem, né? A CONAER já tem um perfil diferente. Ela não estabelece decisões de caráter, cogente. Ela estabelece orientações de sinalização para os agentes. Então, veja, por exemplo, essa aqui, que define meta, né, para a fila de atendimento e controle migratório nos aeroportos brasileiros. Então, ele torna pública qual é a meta, mas não estabelece uma sanção, né? Não há propriamente uma sanção. O que há é uma divulgação para identificar onde está havendo problemas, quais são os problemas existentes ali e como poder superá-los, na medida em que, em grande parte, esse problema das filas de controle migratório tem relação não é responsabilidade exclusiva do operador do aeroporto, mas principalmente e também com os agentes públicos que ali operam, como o caso da Polícia Federal e a Receita Federal. Então, essa necessidade de uma atuação coordenada entre os operadores, sejam públicos e privados, nesse processo de parceria que é uma concessão, né? Concessão é, acima de tudo, uma parceria entre ente público e privado para tentar aprimorar a gestão dos serviços públicos, né? Muito mais do que uma outorga, fazer caixa, né, para superávit primário. O principal objetivo de uma concessão que vai durar 20, 30 anos é melhorar a qualidade do atendimento da população. E, no caso dos aeroportos, não é diferente, né? Então, assim, a ideia da outorga, do valor a ser recebido com o leilão, isso tem que ser uma preocupação secundária do processo, não pode ser a preocupação principal. A preocupação principal é a qualidade do serviço que está sendo prestado. E, obviamente, se você conseguir o melhor retorno financeiro nessa estratégia, ótimo, mas o foco tem que ser sempre o usuário, o cidadão.
Então, temos aí essa resolução de 2015 e uma mais recente, agora 2020, onde ele recomenda, por exemplo, no caso agora específico da Covid, que os integrantes do setor de aviação civil, durante aí o período de pandemia, né, adotem as recomendações, cumpram e observem aí as recomendações e protocolos que são expedidos pela Anvisa, proponham um comitê de crise para superar, né, e supervisionar aí os impactos da Covid, e recomenda a Anvisa também que considere, né, através de uma regulamentação específica, protocolos com objetivo de efetiva aplicação no setor de aviação civil. Então, é um processo distinto, menos cogente e mais colaborativo, coparticipativo. Como eu falei, o decreto que regulamenta a análise de impacto regulatório vai ter uma ação importante nesse processo. E por quê? Porque exige agora que as decisões que tenham impacto, né, e que afetem o interesse geral, seja dos agentes econômicos ou dos usuários, seja precedida de uma análise de impacto regulatório, né? E, enfim, e o que a gente observa, então, imagino que os senhores já conheçam o que é a análise de impacto regulatório, né? Deixei aqui apenas para registro aí a ideia de que a análise de impacto regulatório é esse procedimento a partir da definição de um problema regulatório, exige ali a análise, uma avaliação prévia para a edição de um ato normativo, onde é necessário que seja feita a colheita de dados, informações, quais os impactos, os efeitos e a razoabilidade da decisão e do impacto para que a decisão seja tomada. Então, não basta você dizer, temos um problema, vamos estabelecer uma regra. Primeiro, preciso entender claramente o seguinte, isso é um problema, né? Qual é o problema? Esse problema exige alguma medida estatal? Qual é a medida? E como alcançar a melhor forma de chegar lá? Então, é uma sucessão de etapas ao longo de um processo de decisão que exige a colheita de informações dos setores públicos e privados para se chegar a uma decisão baseada em evidências. E aqui, eu acho que o decreto também tem um mérito, né? A gente já falou que ele entra em vigor agora, em abril agora para o Ministério da Economia e para as agências reguladoras, e o Inmetro, além das demais órgãos no dia 14 de outubro de 2021, mas ele também trouxe consigo uma nova providência adotada já tinha sido adotada na época da edição do decreto, né, que é um manual, era um guia de elaboração de análise de impacto regulatório, que foi atualizado agora pelo Ministério da Economia, com o lançamento desse novo guia mais recente, né? Então tem aí uma semana, está disponível na internet, é gratuito para todos, e ele traz então esse processo de aprimoramento decisório, né, que transcende as agências reguladoras, que a lei das agências já estabelecia, muitas já adotavam essa estratégia, né, baseada em experiências de outros países, mas que agora torna isso obrigatório para os conselhos. E com isso, eu queria registrar essa diferença entre a atuação dos conselhos, né? Eu acho que a gente pode perceber que praticamente o que aconteceu, coincidência ou não, depois que foi criada a CONAERO, o CONAC parou de se reunir, né? Então você vê que esse outro conselho, apesar de existir formalmente, o CONAC, que era esse conselho de ministros, não se reúne mais. E isso porque me parece que esse processo de tomada de decisão, ele foi, de certa forma, incorporando essas tradições, essas medidas já adotadas em outros países, né, e que gerou, inclusive, a edição do atual decreto, né? Isso é um processo de aprendizado longo que é feito e que permite essa construção que se chegou atualmente, que é o decreto 10.411, que vai transcender, mas que já vinha sendo adotado por outros setores, por agências reguladoras e também, em alguma medida, por esse debate, por esse processo de consulta com a CONAERO. Então, eu queria trazer aqui agora, rapidamente, só para que vocês entendam como se estrutura o sistema de aviação civil, para entender onde se encontram esses dois conselhos, tá? Então, a CONAERO e o CONAC hoje estão vinculados ao Ministério da Infraestrutura, apesar de que o CONAC é um órgão ainda de assessoramento do presidente da República, mas o Ministério é que dá todo o suporte, né, e convoca suas reuniões,
é o ministro da Infraestrutura que preside o conselho. E a CONAER, uma comissão, também é feita pela Secretaria de Aviação Civil dentro do Ministério. Mas o que parece é que essa etapa que era feita a posteriori, essas decisões a posteriori tomadas lá no CONAC pelos ministros, foi precedida, né, de uma etapa anterior que é feita com esse debate na CONAER e que permite, então, que as decisões sejam tomadas com menos trauma, em grande medida. Além do Ministério, você vê que tem uma estrutura muito grande que envolve a aviação civil, né? No Ministério da Defesa, eu destaquei o Comando Aeronáutico, que dentro da área de aviação civil tem o DCEA, que é o Departamento do Controle do Espaço Aéreo, como eu mencionei, e o CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O DCEA tem os SINDACTAS, né, que são as unidades regionais ali de controle do espaço aéreo, e outras unidades também de proteção ao voo, né, que seriam unidades regionais de proteção ao voo, que coordenam, e principalmente em São Paulo, onde fica o maior, né, a maior demanda ali do controle do espaço aéreo, porque cobre o Rio de Janeiro, São Paulo, também tem uma atuação importante nessa parte relacionada à infraestrutura. Não por acaso, foi criada agora uma empresa, que é a Nave Brasil, né, no atual governo, para descentralizar a aviação civil para ser operada por essa empresa. Então, também continua-se aí um processo de descentralização das atividades. E dentro do Ministério da Infraestrutura, nós temos ainda a Infraero, né, que já operou 60 aeroportos, hoje opera 44 aeroportos, foi feita uma concessão aí há 2 semanas, no início do mês de abril, onde serão transferidos mais 22 aeroportos para a iniciativa privada, provavelmente até o final do ano. E a Infraero, então, mas ela ainda permanece com a gestão da maior parte dos aeroportos, de grandes aeroportos nacionais. Tem a Secretaria de Aviação Civil, que é quem formula a política, e a ANAC, que é o órgão que faz a fiscalização, principalmente a regulação e a fiscalização. Mas os conselhos, eles estabelecem, então, esse papel. Um papel que é importante no aspecto da governança da regulação, e eu queria falar sobre isso. Aqui ainda no organograma do Ministério, só para mostrar o tamanho do Ministério, né, e onde é que efetivamente fica a aviação. Esse quadradinho ali é a secretaria, à esquerda, né, com as dos 2 conselhos abaixo ali, que é o CONAC e a CONAERO. Temos ali a ANAC, que é a agência que está junto com as outras agências, ANTAC e NTT, na linha de baixo. E, ao final, lá embaixo, à esquerda, a Infraero, né? Uma das diversas empresas aí vinculadas ao Ministério, sendo que no setor aéreo é a única empresa, né, vinculada ao Ministério. Os outros são, em geral, são os portos, né, os portos organizados. Então, o Porto de Santos, Salvador, enfim, companhias docas, que são denominadas companhias docas, né, que são empresas vinculadas. Aqui aparece um esboço mais próximo, né, desses entes, né, mas eu queria destacar esse papel, então, qual o papel dos conselhos na regulação, né? Então, a nossa experiência tem demonstrado que a ideia e o papel dos conselhos dentro desse processo regulatório surge no intuito de garantir ou aprimorar em alguma medida a governança regulatória. E eu trago aqui, então, até uma descrição, né, da perspectiva da governança que enfim, eu busco trazer aqui nessa reflexão com vocês, que é trazida de uma obra do Howlett e o Ramesh, nesse texto, que eu acredito que também esteja disponível na internet, que fala sobre essa definição, uma definição aberta que eu trouxe aqui, mas que eu acho que é ilustrativa, que diz que, num sentido mais amplo, a governança é o termo utilizado para descrever o modo de coordenação exercido por atores estatais sobre atores sociais e econômicos, no esforço de resolver problemas de ação coletiva, inerentes ao governo e ao ato de governar. Ou seja, governança diz respeito ao estabelecimento de uma promoção e suporte a tipos específicos de relações entre atores governamentais e não governamentais no processo de governar. Então, eu acho que os conselhos, nesse aspecto, né, trouxeram para a regulação essa importância de que não basta a técnica, né, no processo regulatório. A articulação é fundamental, né, a articulação entre os atores. Por quê? Porque uma concessão, um processo de concessão, seja ele através de uma
concessão administrativa, patrocinada, eventualmente até uma parceria público-privada, como a lei define aqui no Brasil, né, é um processo de parceria, uma relação de longo prazo entre Estado e mercado, entre o gestor público e a iniciativa privada para garantir a boa prestação de um serviço público. E não é possível que isso seja feito sem um processo coordenado de articulação entre os agentes. Né? Não basta apostar apenas na técnica regulatória, né? Em que pese a técnica ser fundamental nesse processo, né? A boa técnica, o conhecimento técnico dos agentes reguladores. Mas é fundamental que haja essa articulação, e os conselhos têm esse papel. E a Conaero veio mostrar que um conselho com a participação de entes privados, ainda que só como convidados, agrega muito valor a esse processo. Tá? E eu queria destacar, então, 3 aspectos da governança, né, que, de alguma medida, já estão ali naquele conceito, né, que é a ideia de uma ação coletiva e uma promoção e suporte a relações entre atores, tanto governamentais quanto atores não governamentais. Então, temos aqui que a ideia de governança tem no seu núcleo a ideia de relação entre Estado e atores não estatais, né? Eu não falo só o mercado, porque os usuários também devem participar desse processo, e como os usuários são muitos, é importante que isso seja feito, às vezes, de alguma medida, né? Ainda que seja por uma pesquisa de satisfação, para identificar onde está a insatisfação do usuário, né? Enfim, outros mecanismos aí possíveis para garantir a participação, né, mais ampla possível. Então, esse processo relacional é importante na governança. Outro ponto importante são os componentes, os 3 componentes que eu acho que são fundamentais, né, que são relacionados à estrutura, a processo e aos instrumentos. E, nesse sentido, a estrutura, eu digo como vai ser coordenado, né, quais serão os agentes que estarão envolvidos nessa estrutura, quais os setores, quem serão os partícipes nesse processo de relação, nessa relação. Além disso, o processo é importante, né? E nesse aspecto, né, como eu falei lá na teoria processual administrativa da regulação, que fica muito bem exposto ali na teoria, mas que a gente pode tentar resumir aqui, é a ideia da importância da transparência, do espaço para o diálogo, para ouvir a crítica, né? E o tempo também, né? Porque é importante que esses processos sejam tomados num tempo razoável, para que as reflexões sejam feitas de forma a maturar as ideias com o tempo que se quer, e que às vezes é o tempo necessário. E, por fim, os instrumentos, né, que envolvem a melhor técnica, né, e aí sim a regulação, no sentido de instrumentos para medir exatamente os impactos enfim, aquilo que realmente é necessário para que se tome uma boa decisão do ponto de vista técnico. Um outro elemento que é a incorporação de atores, né, como a gente falou aqui, com distintos pontos de vista e interesses, né? Não basta trazer só o mercado, como comentei. É importante também que se ouça outros agentes públicos envolvidos, que têm, né, alguma atuação colateral nesse processo, os usuários em particular, e não só os agentes de mercado, por assim dizer, que seriam os operadores ali, as empresas. Tá ok? Ainda em relação a isso, acho que a ideia, então, de governança e os conselhos nesta relação remete à ideia de uma governança regulatória, numa perspectiva mais plural e dinâmica, né, que é distinta das estruturas decisórias meramente hierarquizadas. E isso requer a sistematização e métodos ali para garantir a participação e a aferição do cumprimento, né, desses procedimentos. E aí eu queria destacar esse ponto, como já mencionei, que é a combinação entre técnica e articulação, mas que permita também a abertura para a divergência, né, de forma que haja uma interação dinâmica entre os atores envolvidos e uma boa coordenação nesse processo. E se eu pudesse ali usar uma expressão para tentar definir isso, eu acho que essa governança regulatória poderia ser até definida como uma forma de regulação dentro ou da própria regulação. Eu trago aqui essa imagem, né, do equilíbrio que é fundamental nesse processo, né? Os conselhos configuram, então, estruturas mais ou menos formais para aperfeiçoar a governança, aprimorar a técnica regulatória com inputs que são recolhidos nesses canais de participação,
tentando manter esse equilíbrio entre legitimidade e a técnica, né? Porque é exatamente essa a ideia da participação. Garantir que a decisão técnica também tenha legitimidade, né? Que ela não seja uma técnica que pode, às vezes, estar até presa num viés, o que alguns chamam de captura epistêmica, né, da agência, né? Mais do que uma captura no sentido mais clássico da captura regulatória de determinados agentes, é uma captura epistêmica, né? A prisão num modelo mental do que realmente seria o melhor, sem ouvir os demais envolvidos. Com isso, eu acredito que os conselhos têm um papel importante na democratização dos processos decisórios no âmbito da regulação, que pode alargar aí espectros de opiniões e evidências relevantes para a tomada de decisão. E eu acho que destaca-se também a importância da consulta, coordenação e cooperação para enfrentar esses desafios aí que são colocados hoje pela interconectividade dos diversos setores e das economias, né, num mundo cada vez mais globalizado. Esse é o decreto da governança, né, da administração pública, um decreto de 2017, que também já aborda essa importância, né, da governança como melhoria regulatória, que dentre as diretrizes da governança nós temos ali a importância de manter um processo decisório não só orientado por evidências, né, pela qualidade regulatória, mas também pela desburocratização e o apoio à participação social. E também a edição e revisão de atos, né, pautando-se por boas práticas regulatórias e pela legitimidade, né, do ordenamento jurídico, realizando consultas públicas sempre que convenientes. Então, acho que isso, inclusive, já está dentro do nosso arcabouço jurídico, e o que a gente precisa é colocá-lo em prática. Eu queria, então, trazer aqui agora os resultados das pesquisas de satisfação do passageiro, que é uma forma de ouvir o passageiro, ouvir o usuário, né? O slide está aí, essa pesquisa é uma pesquisa que é feita trimestralmente, e é feita de maneira permanente desde 2013, medindo a satisfação dos passageiros nos diversos itens da infraestrutura do transporte aéreo como um todo, nos 20 principais aeroportos do Brasil. Então, ela monitora o desempenho operacional dos terminais, a percepção do usuário sobre os serviços prestados e também proporciona acesso aí a dados fundamentais no planejamento de políticas públicas do setor, né? O Estado se compromete, então, a fazer essa pesquisa, né, não deixá-la exclusivamente à conta de cada um dos operadores, mas realizar a pesquisa para entender como está a satisfação. Um ponto importante aqui é lembrar que essa pesquisa ela é numa escala de 0 a 5, tá? Quando a gente olha assim, acha que a avaliação é ruim, né? Mas se você colocá-la nessa escala, que é a escala efetiva de 0 a 5, a gente observa que é uma política pública que está muito bem avaliada, né? Pelo menos até 2020, né? Antes do início da pandemia. Porque o momento agora é até muito complicado, porque, né, até para manter aí a metodologia, né, nesse período de pandemia, eu não tenho os dados, né? Os dados não sei nem se estão fazendo a pesquisa agora nesse período da pandemia por conta da metodologia da pesquisa para não criar uma distorção aí na comparação. Mas o fato é que até o final, até 2019, né, nesse relatório lançado em 2020, a pesquisa estava trazendo dados e avaliações muito satisfatórias, né? Obviamente, houve um processo grande de expansão da infraestrutura aeroportuária no Brasil, através das concessões, né, principalmente dos grandes terminais, e a Infraero tem prestado excelentes serviços também nos seus aeroportos, né? O aeroporto de Curitiba, por exemplo, tem ganho sucessivos prêmios, né, de gestão e de sucessivos prêmios, inclusive, de primeiro lugar na sua categoria. Então, isso mostra que não é algo exclusivo da iniciativa privada, né, que as empresas públicas também podem prestar excelentes serviços à sociedade e o fazem, né, e a Infraero tem sido um exemplo disso. É importante fazer esse registro aqui também. Aqui eu acho que, veja, só para comparar, né, essa é um resultado geral da pesquisa, mas eu gostaria de trazê-la para uma escala cronológica, para vocês verem de onde partimos em 2013 e aonde chegamos no último semestre de 2019, né? E no início, primeiro trimestre de 2020, a gente já tem alguns problemas ali relacionados à pandemia em março, que foram capturados na pesquisa, mas vocês vejam que é uma curva praticamente crescente, né, ao longo dos anos, desde 2000
2013. Então, saímos ali de um patamar de satisfação geral de 3,8 para 4, chegando quase que a 4,50, e na avaliação positiva dos aeroportos, de 70% para quase 95%, né, nesse período. O que mostra que também tem um papel importante dos usuários. Bom, com isso, eu gostaria de trazer, então, essa imagem aqui do relógio, né, relógio de Praga, relógio antigo lá da antiga cidade, que é o símbolo desse 13º ciclo, que eu acho que foi uma escolha muito feliz que o professor Márcio teve ao escolher esse símbolo, porque me parece que ele ilustra bem dois elementos fundamentais, né, também no processo da regulação como um todo e particularmente nesse papel que envolve os conselhos na regulação, que é a necessidade de um extremo rigor técnico, né, que um relógio como esse exige para funcionar, né, um processo mecânico super sofisticado, que exige muita técnica ali envolvida para que ele possa operar, mas também, e não apenas essa técnica, mas a qualidade na articulação dos seus diversos mecanismos, né? E isso eu acho que traz dois grandes pontos que são determinantes no processo regulatório, né? O rigor técnico e a articulação dos envolvidos, que a gente poderia chamar de uma articulação democrática, né, da regulação. Então, com isso, eu espero, enfim, agradeço aí a atenção de todos e concluo aqui, né, nesse meu tempo que foi conferido aí a exposição. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, foi uma excelente apresentação, uma muito ilustrativa e principalmente interessante quanto às correlações feitas entre a governança regulatória, a participação dos conselhos na atuação dos... desculpe, Mauro, não sei se você está falando, não. Ah, tá ótimo. Então, agora estamos vendo você. Tá certo. Então, eu queria agradecer, foi excelente, é um interessante insight esse reposicionamento dos conselhos frente à governança. Eu já tenho algumas questões, obviamente, sobre o tema, eu lembro também, não sei se estão sabendo, né, o próprio David Levy-Faux, ele está organizando um ciclo de palestras, e a sua palestra competiu com a dele hoje, tá? Que foi uma palestra que ele organizou lá na Universidade da Hebrew University. E ontem foi uma palestra com um mentor dele, né, que é o David Vogel, que é professor lá da Universidade da Califórnia em Berkeley, né, que é a UC Berkeley, né? E então eles têm muita relação, né? E evidentemente eu achei bom comentar com você, já que está apoiado nessas questões. Eles gravam as palestras e deixam disponibilizadas também lá no site da Universidade Hebraica, né? Mas o único problema é que se o seu navegador não estiver traduzindo para o inglês, vai aparecer tudo em hebraico, né? Então, realmente é difícil de encontrar, mas se ele traduzir, consegue chegar lá, né? Mas, enfim, eu queria agradecer, foi super interessante. São poucas as pessoas que têm essa visão clara de todo o arsenal de instituições que fazem sentido na aviação civil, né? Cada uma tem uma finalidade, uma função especial e importante, e é essencial que essa função seja ponderada historicamente, porque sem isso não se tem exata noção do papel de cada uma dessas instituições, né? Apenas para iniciarmos, então, o debate, deixando espaço para que quem desejar, evidentemente, se habilite, pode falar ou levantar a mão ou escrever no chat, né? Uma questão que me surgiu
foi a seguinte: nesse reposicionamento de funcionalidade dos conselhos, como em termos de governança regulatória, como que ficaria, como que se conversaria com a diferenciação entre formulador de políticas públicas e regulador, né? Eu não sei se essa questão conversa diretamente ou se é uma outra camada de, de diferenciação quanto ao papel dos conselhos, né, que acabam ficando mais ou menos posicionados no mesmo, né, espaço, né, do próprio Ministério, e, e a regulação que se implementa por diversos agentes, inclusive, é claro, pela Agência Nacional de Aviação Civil. Você podia abordar essa questão? Ô, Márcio, essa pergunta é uma pergunta muito importante, efetivamente, porque o que nós temos hoje, né? O CONAC não tem realizado mais o seu papel, né? Eu até hoje ainda me surpreendo por que ele continua presente nas diferentes leis que mudaram a estrutura da presidência da República. Tem quase que um apego simbólico ali. Mas, já que tem 10 anos que ele não se reúne, esse papel hoje está incorporado pelo Ministério, principalmente pela Secretaria de Aviação Civil. Óbvio que isso tem uma série de repercussões, né? Porque quando as decisões não são tomadas em conselho, a agilidade do processo decisório é muito maior. Isso, então, também tem uma repercussão. E, muitas vezes, para o gestor, não é conveniente você, a gente percebe isso, né? Levar aquela sua convicção para um órgão colegiado debater, porque, obviamente, divergências surgirão. Por outro lado, então, isso também tem um ônus, né? Não só de implementar uma estratégia de um determinado, enfim, da burocracia, muitas vezes, né? E isso é algo que precisa ser avaliado na formulação da política, ao meu ver, mas também a importância de, eventualmente, implementar-se uma estratégia de governo. Então, hoje, quem toma essas decisões políticas é o Ministério. Vocês estão me escutando? Sim. Porque sua imagem congelou para mim, eu fiquei na dúvida. Ah, é? Ah, tá. Mas está tudo bem, às vezes o problema é aqui, né? Não aí. Não, pode ser aqui e aí também, mas de qualquer maneira, em Não, geral, ótimo. Então, a gravação fica bem. não, tranquilo. É importante que vocês estejam me ouvindo. E aí, então, hoje é tomada dentro do Ministério de uma forma muito ágil, até porque dentro da Secretaria, o corpo técnico é um dos poucos ministérios que eu conheço cujo corpo técnico, nesses 10 anos, mudou muito pouco, né? Os principais gestores continuam sendo as mesmas pessoas e, enfim, tem implementado a política e tem sido uma política relativamente bem sucedida, como você pode ver na avaliação. Mas é o Ministério quem faz isso, hoje isso não é levado para um debate entre outros ministérios. Por outro lado, e isso também cria, às vezes, um alinhamento com a área técnica da agência, né? O que faz com que o Ministério adote as decisões, quando há esse alinhamento, o Ministério adote as decisões de caráter político que a agência precisa para agir, e a agência, então, vai implementando. Óbvio que, em algum momento ou outro, há divergências pontuais, mas costuma acontecer assim. Por outro lado, a Conaero ela passou a ser um papel de intermediador, né, dos outros agentes que participam de forma colateral na formulação da política. Então, por exemplo, a Polícia Federal, no que diz respeito à segurança, Receita Federal, nos aeroportos internacionais, onde há necessidade de, enfim, no caso de transporte aéreo de passageiros internacionais, mas também com cargas. E então, ao meu ver, esse mecanismo persiste porque tem funcionado bem, né, nos diferentes ministérios. E o Ministério da Infraestrutura é um ministério complexo, e que o ministro, às vezes, tem muitos outros problemas em outros setores para resolver. De forma que isso não é exclusivo de um governo, né? É um processo que envolve toda a infraestrutura de transporte do Brasil. Então, acho que hoje
A ANAC está mais focada realmente na regulação, é ela que atua nesse setor. Tem um processo em andamento, que é o Voo Simples, para simplificar a regulação. E o Ministério apoia na formulação das políticas necessárias. Espero que você ainda esteja me ouvindo e que eu tenha, pelo menos em parte, respondido a sua demanda. Certo. Sim, obrigado, Marco. Muito interessante. Eu tinha uma outra questão que diz respeito a uma observação sua quando citou casos de normas produzidas, né, de resoluções do Conselho, e se concentrou no formato diferenciado delas e não ter embutidas sanções, né? Então, isso é algo que é próprio do Conselho, no sentido de que ele efetivamente implementa tais resoluções sempre com esse formato de recomendações, estilo soft law, né? Soft law, ou se se ele poderia, em algum momento, ou se já exercitou algum tipo de edição de normas que fossem mais vinculantes e tivessem consequências específicas para serem aplicadas por órgãos do arsenal de regulação do setor. De fato, Márcio, o CONAC, né, que é o Conselho de Aviação Civil, que é o Conselho de Ministros, que não se reúne, tem tomado essas medidas relacionadas à adoção de medidas cogentes. Eu não vou colocar sancionatórias, porque não são propriamente sancionatórias. Se eu disse isso, eu até faço aqui um esclarecimento. Assim, as decisões de caráter cogente, quando são tomadas pela CONAC, né, que é o Conselho de Ministros, que é o Conselho de Aviação Civil. O formato da CONAERO, que é essa comissão de autoridades aeroportuárias, ele não tem esse caráter cogente. Ele é sempre soft law, recomendatório, é um processo que exige uma articulação prévia entre os agentes sempre que possível. Então, é muito raro que haja ali uma determinação cogente. Tá certo, tá ótimo. Eu ainda tinha outras questões, mas evidentemente é importante que eu deixe espaço também para o público. Evidentemente, quem tiver desejar fazer um questionamento, pode até ser sobre limite de uso de bagagem, essas coisas que, em geral, gera bastante polêmica. Por favor, a Milena tem uma pergunta. Bom dia, Márcio. Eu tenho uma dúvida e um questionamento ao mesmo tempo. Porque eu já usei E, Milena, o seu som cancelou, nós não estamos conseguindo ouvi-la. Se você puder falar um pouco mais perto do computador. Ótimo, acho que melhorou. Vamos lá. Desculpa, gente, pelo transtorno. Perdão. Eu tenho uma dúvida e uma curiosidade ao mesmo tempo. Porque eu sou uma pessoa com deficiência e eu já usei o serviço aéreo. E da forma que é feito a transferência da cadeira para o assento da aeronave é muito desconfortável, porque a gente não consegue chegar até com a nossa cadeira até a aeronave. Um pega aqui em cima e o outro pega embaixo na frente. Isso eu me senti muito desconfortável, de certa forma. E o corredor também da aeronave é pequeno. Eu tenho estatura pequena e sou magra, mas eu fico pensando, e uma pessoa que seja obesa, como é que passa no corredor tão minúsculo daquela forma?
E também, outra questão que eu queria saber, como é que o governo e a agência pensa essa forma de política pública e regula ao mesmo tempo? É uma questão que, quando é uma cadeira motorizada, como é o meu caso, pior fica, porque a cadeira, do jeito que ela é transportada para o bagageiro da aeronave, sempre a gente fica com medo de trazer algum dano, porque ela é transportada por uma escada e é muito difícil, porque a minha cadeira pesa 60 quilos, é muito pesado. Já aconteceu bem da gente ter prejuízo e a gente ficar com um prejuízo pra gente, sendo que a cadeira também faz parte do nosso corpo. E aí, como é que fica? A acessibilidade não pode ser promovida só no aeroporto, mas também dentro da aeronave. Milena, sua pergunta é muito importante, você tem toda a razão. A obrigação, né, do transportador aéreo e da infraestrutura aeroportuária é disponibilizar condições para que todas as pessoas, sem exceção, tenham acesso a um transporte seguro, de qualidade e que não gere nenhum tipo de constrangimento para o usuário, né? No seu caso, por exemplo, você, imagino que mora aqui em Brasília, ainda não sofre, às vezes, o problema que uma outra pessoa no interior sofre, porque aqui ainda tem um acesso pelo portão de embarque, que chega na porta da aeronave, né? Mas a gente tem casos no interior em que a aeronave tem uma distância do solo muito alta, e para a pessoa acessar a aeronave pela escada é sempre difícil, né? Então, houve uma série de medidas que foram adotadas ainda na época da Copa e da Olimpíada, né? Inclusive por conta até das Paralimpíadas, que ensejaram essa cultura muito importante do atendimento às pessoas que precisam de algum tipo de atendimento especial ou diferenciado, para que fosse disponibilizada uma infraestrutura adequada a todos eles e um atendimento adequado. Então, a gente tem um equipamento chamado Amberlift, que faz o transporte seguro do passageiro para dentro da aeronave. Isso deve ser utilizado em todos os aeroportos, principalmente nos concedidos. Em geral, os concedidos têm pontes de embarque, né? Mas desde a última rodada, nós fazemos concessões em blocos de aeroportos que são aeroportos que não são aeroportos de capital, então eles têm que dar essa condição para acesso, né? O operador aeroportuário. Mas também a empresa aérea, né? No seu caso, por exemplo, eu não sei por que razão ela não colocou você na primeira cadeira, né? De forma que você evitasse ter que se deslocar por dentro do corredor ao longo de toda a aeronave. Então, ela também tem que buscar atender a sua demanda, até porque quando você adquire o bilhete, em geral, ela já sabe que você possui uma determinada demanda, né? Uma necessidade específica. Então, ela deveria se programar para este fim. No que concerne, então, ao seu acesso ali ao assento. Ou, eventualmente, disponibilizar em algum outro assento com uma condição mais favorável, mais acessível. E com relação à sua cadeira, ela também é, como você falou, né, um equipamento importante para a sua autonomia, e quando é transportada no bagageiro, ela tem que ser transportada com todas as condições de segurança, né, e tem que ser devolvida na mesma condição em que foi embarcada, né, não pode voltar com algum tipo de prejuízo para você. Então, se isso porventura vier a acontecer, é importante que você registre isso logo na mesma oportunidade, quando você tiver a sua cadeira restituída, né? Você pode se dirigir ali ao guichê da companhia aérea, logo mesmo ali no desembarque, ou um atendente dizer, olha, aconteceu um incidente na minha cadeira, mas também pode ser na sua mala, né? Como de qualquer outro passageiro, né? A mala tem que ser restituída na mesma condição que você despachou a bagagem. Então, e a questão, Mauro, acho que ela também questionou por que a aeronave a obriga a
a trocar de cadeiras, né? Porque ela vem com a cadeira dela e daí na entrada do corredor, né, de ingresso, eles a colocam em outra cadeira, né, que é da própria companhia, para levá-la até dentro da aeronave, né? E isso é desconfortável e, evidentemente, foi essa uma das questões, né? Eu entendi, Márcio, que de fato isso eu teria que verificar, né? Porque eu entendi que a cadeira dela é uma cadeira elétrica, né? Elétrica, E eu não sei se existe algum tipo de restrição de segurança por conta dos componentes da bateria, né? Mas ela tem todo o direito de saber e a empresa tem a obrigação de esclarecer a razão pela qual ela não pode embarcar com a cadeira. Ou por qualquer outro equipamento, seja um celular, por exemplo. Você fala, não, você não pode entrar com o celular. Você fala, bom, mas qual o fundamento? Onde está a restrição? Né? Porque essa restrição ela tem que ser esclarecida para ela com antecedência, de maneira explícita, né? E fundamentada. E a companhia tem a obrigação de saber a razão. Até porque ela que está criando a restrição, não é a empresa que... A empresa não tem autonomia para estabelecer a restrição de acesso. Né? Ela segue regras de segurança estabelecidas pelo ente regulador. Então, eu não saberia responder a ela com antecedência. Perdão, assim, agora, para dizer para ela, olha, foi por essa razão. De qualquer maneira, o caminho para quem poderia, né, entabular o diálogo, caso não exista uma regulamentação expressa nesse sentido, seria a própria ANAC, né? Exato. Ela tem todo o direito de buscar o fale com a ANAC para dizer, olha, assim, o ideal é que isso não se repita, né? A gente não quer que isso aconteça para ela vir a reclamar do ocorrido. Mas diante do que já aconteceu, ela poderia ela poderia, eu até recomendo que ela procure a ANAC para dizer, olha, teve esse incidente no voo tal, gostaria de saber o que aconteceu. E a ANAC deve procurar, então, o operador, se ela tiver os dados do voo, né, que a empresa vai dizer, olha, o que ocorreu foi isso, e essas foram as razões para que ela saiba o que ocorreu. Mas mais importante é que no próximo voo, se porventura a empresa criar algum tipo de restrição, dizer, olha, eu queria entender por que razão eu não posso embarcar com a minha cadeira. Qual o fundamento? Né? Ela está num tamanho que não é permitido na aeronave? Qual é o fundamento? Ou é um problema dos equipamentos que ela carrega, né? Que traz consigo? Né? Porque passa pelo raio-x, enfim, tem toda uma etapa de segurança. Então, eu recomendo que, de fato, a Milena, né? Procure a agência. Eu também estou à disposição, meu e-mail está aí, Milena. Se você precisar de algum suporte, tá? No sentido de entrar em contato lá com a agência, conte comigo. Obrigada. Isso é muito importante, né? Porque... Desculpe, Milena. Porque já gerou vários problemas comigo. Como eu sou atleta paralímpica, eu faço boxe, então eu faço essa viagem toda vez, é o mesmo problema, porque eles não querem deixar eu embarcar com a minha cadeira fica do lado de fora. Entendi perfeitamente, acho até que se porventura você tiver né, a própria confederação, a federação de esportes também, nestes casos, deveria te dar um apoio, se porventura você precisar, no sentido de apresentar alternativas ali para aprimorar a regulação dos atletas, né, de uma maneira geral, mas também de todos aqueles que possuem algum tipo de necessidade especial. Sim, muito obrigada. Obrigado, Milena. Aproveitando a pergunta da Milena, Mauro, por exemplo, esse seria um caso em que modelagens regulatórias mais avançadas, como autorregulação regulada, autorregulação por enforced self-regulation, né, poderiam facilitar esse ajuste das condições que podem ser condições de segurança, podem ser também condições de tempo de entrega da bagagem no avião, né? Então podem ser várias as condições realmente possam ser melhor equacionadas, inclusive com a participação do regulado, né? Da própria empresa aérea, em sugerir sugestões, né? E sugerir soluções e sugerir regulamentação, né?
E essa é uma outra pergunta, né? Como que está o setor aéreo em termos de novas modelagens, né? Claro que eu tenho ouvido o que a ANAC tem a dizer, mas evidentemente, sob o ponto de vista dos demais órgãos, né? Esse é um espaço ainda pouco conhecido, né? Embora o setor aéreo seja um setor que tem tanta se inspira tanto em práticas internacionais, em melhores práticas internacionais, que já deveria, né, ter absorvido há mais tempo, né, do que outras agências, essas novas modelagens, né, e estruturas regulatórias. Então, se puder abordar essa questão também. Bom, Márcio, essa pergunta é excelente, né? Eu acho que a agência, durante bom tempo, ela ficou presa num modelo regulatório que tem muito, ao meu ver, também problemas de restrição ou limites estabelecidos no Código Brasileiro de Aeronáutica, né? Então, ela ficou amarrada há algum tempo nessa estrutura jurídica. Por quê? Porque o Código é de 1986 e ele, como não havia naquela época o instituto que a gente conhece hoje, das agências, da regulação, era basicamente a maior parte das regras eram todas legisladas. Então, você tinha pouca flexibilidade. Acho que, recentemente, a nova diretoria tem muita clareza sobre esse problema. Inclusive, fizeram uma proposta, né, dentro do governo, que é um programa chamado Voo Simples, no sentido de reduzir o aspecto, essas restrições legais ao aprimoramento da regulação. Porque por mais que houvesse boa vontade da agência, havia alguns problemas persistentes relacionados a determinados dispositivos legais que engessavam o setor. E o setor aéreo, ao contrário de outros setores, né, por exemplo, um outro setor que teve aqui na apresentação do Adriano Trindade, que foi uma excelente apresentação, que é o setor mineração, o setor aéreo ele tem uma mudança, né, tecnológica muito intensa. E, inclusive, as empresas aéreas acabam tendo uma alternância de empresas muito grande, né, por conta de uma série de questões. Mas o fato é que essas mudanças tecnológicas elas exigem novas soluções regulatórias. E elas não podem ficar presas a modelos legislativos da década de 80. Então, esse programa, eu acho que foi um passo importante, que é o Voo Simples. A agência já encaminhou uma série de medidas que eram possíveis dentro da regulação, mas também existe uma expectativa de uma mudança legal, onde uma medida provisória faria ali uma redução grande de uma série de regras legais que hoje não são mais necessárias e até atrapalham o setor, ao meu ver. A proposta é tão ousada que o código tem aproximadamente 350 artigos e a proposta é de revogar 150 do código. Mas a maior parte delas realmente faz muito sentido. Existe também no Congresso um novo código em tramitação, mas ele é muito detalhista, né? Então, códigos demoram muito para serem aprovados e esse cenário, eu acho que é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que a agência hoje ela tem essa clareza da importância de novas modelagens regulatórias. Eu acho até, inclusive, né, que ela teve uma feliz iniciativa de procurar a universidade para buscar desenvolver uma nova, novos modelos, né, num programa que tem sido feito aí junto com a Universidade de Brasília. Eu acho que eles foram muito felizes nisso, e eu tenho muita expectativa também em relação a este ponto, né, tanto na regulação responsiva, quanto outras soluções que podem surgir ao longo aí desse trabalho, desse compartilhamento de experiências. Acho que não foi a primeira, né, mas nunca é tarde para buscar uma nova estratégia. Então, olhando para frente, eu tenho muito boas expectativas, né? Muito boas expectativas. E olhando para trás, eu acho que o setor acabou seguindo uma série de circunstâncias que não permitiram que isso fosse feito antes, né?
e tinha, assim, o setor atua em diferentes matérias, né? Aeroportos, companhias aéreas, enfim, então tem muitos temas em análise. Eu acho que hoje existe uma convergência dentro da agência de que, considerando as prioridades que a agência já tomou e a nova modelagem que o setor tem, eu acho que ela tem muita clareza de que é necessário agora investir mais na regulação e no aprimoramento regulatório. Vou colocar dessa forma para você. Se você tiver ainda alguma dúvida, claro. complementar a partir daqui. Não, sem dúvida, super esclarecedor. E realmente, eu me lembro que algo que me impressionou no Código Brasileiro de Aeronáutica é que, embora ele realmente tenha todos esses bloqueios tradicionais, né, de um código, ele, ao contrário do que ocorre em geral com as leis setoriais, né, que são bem mais recentes, ele não fala em sanções, né, ele fala em providências administrativas, o que já abre muito mais espaço para a solução de novas modelagens, né? E muito provavelmente pela importação da terminologia que se utilizava em ambiente internacional, né? Mas eu acho interessante que hoje, né, a própria ANAC, né, e outras agências, elas têm implementado essas novas modelagens e em paralelo a FAA, né, dos Estados Unidos, a Agência de Regulação de Segurança Aérea europeia, elas também estão implementando. Então, nós estamos chegando finalmente num momento em que o Brasil não vem a reboque, né, de mudanças que aconteceram há 20, 30 anos em outros países, e daí são internalizadas no Brasil. Então, nós estamos conseguindo alinhar, né, as modificações e as inovações nesse sentido, ainda com essa dificuldade, né, que você já antecipou, das nossas leis serem muito detalhistas e tentarem elas mesmas regularem, né, uma matéria quando deveriam estar fixando os grandes parâmetros e confiando na técnica, né, regulatória para que a inovação possa ser implementada em cada setor. Eu imagino, então, que... Eu queria aproveitar esse ponto, Márcio, só para fazer uma observação em relação a essa questão das providências administrativas. De fato, é algo muito interessante, e eu penso, né, que tem alguma influência dessa perspectiva da aviação em relação à apuração de acidentes, né? Porque existe uma cultura nessa área de apuração de acidentes que, mais do que punir o responsável, é importante para o aspecto da segurança das operações, você efetivamente chegar ao problema e corrigi-lo. Né? Por quê? Para que outros acidentes não aconteçam. Porque se você, num acidente aéreo, buscar, desde o início, dizer eu quero achar o culpado vai esconder, ele vai se esconder no processo. Ele não vai ser transparente 100%, porque ele tem receio de dizer, bom, dependendo do que eu disser, tudo que eu disser aqui será usado contra mim, né? Então, isso também pode ter alguma influência no sentido de dizer, olha, mais do que buscar o culpado, é importante no setor aéreo, para que a segurança, que é um valor fundamental do setor, esteja sempre presente, tomar a providência necessária para que esse perigo, este problema não se repita, para que novos acidentes não aconteçam, né? Trazendo essa cultura também da área de investigação, entendeu? E não sempre, e não só pela sanção, né? Porque eu acho que já existe essa cultura de que a sanção pela sanção não é suficiente para corrigir os problemas. E o engraçado é que a questão da cultura justa né, da aviação civil, ela fica muito restrita a essa questão da investigação dos acidentes e não foi absorvida ainda, né, pelo menos com essa formulação que é perfeita, né, da importância de se abrir espaço para cooperação, inclusive na avaliação da infração, da desconformidade,
nos demais atos administrativos, na fiscalização em geral, né, sobre o setor aéreo, né, e outros setores, né? Então em um setor que é muito mais sensível, né, que envolve as vidas das pessoas e acidentes aéreos, né, ele já conseguiu avançar mais, exatamente pela necessidade de se resolver o problema, né, e impedir que novos acidentes aconteçam em cascata, né, um atrás do outro, e questões muito menos sensíveis, né, que dizem respeito a sanções de multa por descumprimento de índice de qualidade de tal atendimento, né, não adotam essa postura que é muito mais resolutiva, né, muito mais adequada àquilo que a sociedade quer, né, que é que o regulador e a regulação resolva o problema ao invés de simplesmente sancionar o, o infrator, né? Então, realmente, esse é um ponto importante, né, que espero que esteja sendo também ajude a avançar, né, nas discussões. Eu fico impressionado porque dentro do setor de aviação civil, as pessoas conhecem muito, né, a cultura justa, mas eles só aplicam um determinado aspecto, né, da atuação regulatória, né? Ficou muito segregado, né? Tipo, não, isso só vale nesse quadradinho, né? Eu acho Exato. que é um aspecto, assim, de uma nova cultura, né? A cultura que ficou na investigação ficou no Comando da Aeronáutica daquela época, do pessoal que elaborou a lei, né? Perfeito. Mas o pessoal que chegou depois, isso merece realmente ser estudado, né? Por que que isso é assim, merece realmente ser estudado, né? Por que que depois, né, que a agência veio, de onde veio essa outra cultura e por que que elas não se comunicam? Vale Eu acho muito a que pena. esse é um tema super interessante e não é só no Brasil, né? Porque pelo que eu vi das palestras da FAA e de outras, do regulador europeu, eles também só agora estão tentando ajustar, né, a regulação do dia a dia da atuação do setor aéreo, né, regulação econômica, regulação de consumidor, essas regulações, a essa cultura que foi, né, construída, né, e até caracteriza, né, o setor de aviação civil, né, e realmente por uma questão de prática institucional que se revelou insustentável, né? Aplicar uma modelagem tradicional jurídica de comando e controle nesses casos de acidentes aéreos, né? Em prol da sociedade dos próprios né, beneficiados. Eu acho que com isso realmente nós conseguimos chegar sem ter nenhum direcionamento, né, na questão da cultura, que é o que informa o ciclo de palestras como um todo, e nada melhor do que esse tema para podermos encerrar a participação de hoje. Eu agradeço muito a presença do nosso palestrante, o professor Mauro Chaves, as contribuições dele à universidade, em todos os sentidos, inclusive profissionalmente, como ex-procurador-geral da nossa universidade, mas atuando, nos mostrando como que efetivamente se desenvolveu a questão dos conselhos, esse histórico de implementação e desembocando agora na cultura que deveria estar sendo expandida no âmbito da atuação regulatória, que é uma cultura muito mais apropriada à solução dos problemas e não a mera aplicação fria, automática e refletida das normas. Então, muito obrigado ao palestrante. Obviamente, a palavra final é sua para nosso encerramento. Márcio, a satisfação e a honra foi toda minha em estar aqui presente. É sempre uma alegria poder colaborar e estar junto aí à Universidade de Brasília, mesmo em períodos como esse, né, de exceção, em que as regras recomendam distâncias físicas. Mas parabenizo mais uma vez a iniciativa por manter a universidade sempre presente em nossas vidas, né, na vida da população, e pelo trabalho que tem sido realizado na área de regulação. Então, com isso, eu agradeço e agradeço a presença de todos que participaram do debate. Muito obrigado.